Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Continuando então, vamos falar hoje sobre os programas de coach. Na verdade, eu queria falar sobre cada vídeo sobre um programa específico, tá? Cada aula sobre um programa específico. Quero falar sobre aquele que eu acredito ser o mais fácil de conseguir clientes, mas o mais difícil de conseguir clientes pagantes. Depois eu explico como isso funciona. Bom, seria o programa de coach de emagrecimento. Vamos imaginar o seguinte: o que é um programa de coach de emagrecimento? Esses dias eu vi um nutricionista e um personal trainer falando na TV que não existia a profissão de coach de emagrecimento. Sim, ela existe. O problema é que as pessoas agem de forma errada. Por exemplo, eu como coach de emagrecimento eu não posso passar dieta. Eu como coach de emagrecimento eu não posso passar treino. Mas eu como coach de emagrecimento eu ajudo muito mais o meu aluno a emagrecer, o meu cliente, do que o nutricionista e o personal trainer. Por quê? Porque eu estou preocupado com a psicologia do ganho de peso. O que é isso? Eu estou preocupado realmente se esse aluno, se esse cliente, se o trabalho dele está de acordo com o que ele gosta, se o relacionamento dele está de acordo, por que ele come, que hora que ele come, o que levou ele a comer. E isso o nutricionista não está nem aí. Isso um personal trainer menos ainda. Então é aí que entra a profissão de coach de emagrecimento. E, infelizmente, né, se as pessoas ficarem passando dieta por aí, é óbvio que isso não vai dar resultado e vão ficar falando mal da profissão. Então, coach é uma profissão, coach de emagrecimento é um segmento da profissão. É igual um advogado tributário, um advogado trabalhista, um advogado, sei lá, de direito constitucional. São coisas, são segmentos dentro da mesma área. Então, vamos para a prática. Como é que é o trabalho do coach de emagrecimento? O coach de emagrecimento ele trabalha dentro do quê? Dentro de identificar o que levou aquela pessoa a ganhar peso, né? Ou vamos falar em coach de saúde, que levou ela a ficar tão magra, e entender e fazer com que esse gatilho não ocorra novamente. É mais ou menos nós criamos âncoras. A âncora antes que levava uma pessoa a comer, hoje vai levar uma pessoa a praticar atividade física. É mais ou menos isso a nossa função, é mais ou menos essa a nossa atividade. Vamos entender na prática também. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu era gordo, eu era obeso, eu era muito gordo. E aí, com 15 anos de idade, eu resolvi emagrecer. E aí eu lembro que eu botei na minha cabeça, cara, eu tô muito gordo. Como que eu vou emagrecer? Eu dei uma pesquisada ali, uma aqui, não tinha muita informação, isso é há 15 anos atrás. E aí eu fui com o que eu sabia, com o que eu tinha em mente, eu fui fazendo e foi dando certo e foi indo. Pra mim deu certo, foi numa fase boa da minha vida, uma fase que eu tinha tempo, uma fase que eu não me preocupava tanto com dinheiro, né? Eu tinha 15 anos de idade, tava só ganhando meu dinheirinho, comprando minhas coisinhas. Então foi bem fácil. Mas e como é que seria hoje para um pai de família que tem 2 filhos e está casado com uma mulher que também é obesa? É mais complicado. Então qual é a função do coach de emagrecimento? É identificar exatamente o que levou essa pessoa a engordar, tirar esse bloqueio, obviamente, e colocar um novo objetivo. Por exemplo, para mim foi muito fácil, porque com 15 anos de idade, qual era a minha dificuldade? A minha dificuldade era ter contato com as meninas, porque era complicado para mim, até mesmo para mim, não era nem uma questão de rejeição delas, era uma questão de autoestima. Então, com essa idade, eu estava acima do peso, elas não queriam conversar comigo, ou era o que eu achava. Então, eu pensei, bom, para mim conseguir fazer contato com as meninas, para mim conseguir conversar com as meninas, eu preciso emagrecer. E aí eu emagreci e na medida que eu me virei o cara mais forte da escola. Não é que eu era muito forte, na minha escola não tinha ninguém forte. E aí a minha vida mudou, aí minha autoestima mudou, aí elas me procuravam e tal, mas então eu tive um objetivo muito fácil. Agora, como que é isso para um cara que está casado? Por que ele vai emagrecer? Se ele sempre foi assim e sempre deu certo. Esse final de semana eu tive uma conversa com uma pessoa, essa pessoa cozinha muito bem, e aí eu comentei com ela, digo, olha, o teu namorado certamente iria engordar. Ela disse, o meu último namorado ganhou 36 quilos. Eu disse, nossa, ninguém faz ninguém engordar, ninguém faz ninguém emagrecer, ninguém faz ninguém se matar, ninguém faz ninguém mudar de carreira. Mas sim, as pessoas influenciam. O que muda é o quê? Se você é uma pessoa fraca de personalidade, você deixa os outros mandar em você. Se você é uma pessoa fraca de controle, de objetivos, principalmente, você deixa os outros mandar em você. Né? Eu vejo muitos casos aí, por exemplo, da mulher, a mulher casou e parou de trabalhar. Por quê? Porque era o que ela queria. Ela só precisou de uma oportunidade. Não quer dizer que o cara fez ela parar de trabalhar. Ela era que não queria mais trabalhar. E o cara disse, olha, que tu acha que ficar em casa? Tá bom, vou ficar em casa. Nem questionou. Então ela não tinha personalidade ou ela não precisava disso, ela não tinha propósito. Mas falando de coach de emagrecimento, então, vamos entender o seguinte, onde é que entra o coach de emagrecimento? Eu já ajudei diversos casais, diversas pessoas a emagrecer. O primeiro ponto que eu tenho que entender é, bom, como que é a rotina dessa pessoa? Vai falar, eu trabalho das 9 às 6, eu fico em casa, eu fico de manhã com a minha filha, aí de tarde eu vou buscar minha filha, daí eu fico com meu marido e tal. Essa pergunta me interessa. Aí eu já identifico onde é que estão os gatilhos que levam essa pessoa a comer mais. Talvez ela trabalhe em algo que ela não goste, talvez quando ela acorda de manhã
ela dormiu pouco, ela está estressada, e ela come um doce para poder compensar, talvez ela não tenha um relacionamento bacana e ela come para compensar, talvez ela, é engraçado, tá, mas isso é real, talvez a pessoa tenha problema de traição e ela não quer se sentir desejada, ela come para ficar mais gordinha, talvez a pessoa... sei lá, quando ela era mais nova, ela era muito bonita e aí ela era a preferida da família e aí não batia nela. Então hoje ela engorda para não ter isso. Eu sei que parece ridículo, mas isso é real. Muito real, muito real. Tem vários casos, tá? Já vi caso até de uma menina que ela era muito bonita quando ela era pequena, ela foi abusada sexualmente. E aí agora ela preferia ficar acima do peso porque ninguém queria abusar dela. Olha o pensamento, infelizmente isso é real. E nós temos que nos preocupar com isso. Então o trabalho do coach é identificar, identifica a rotina da pessoa. Geralmente na rotina já identifica onde é que a pessoa está errando. Geralmente é quando muda algo, ou final de semana, ou quando se estressa com o chefe, ou no dia que fica em casa com o marido sozinha. E depois você tem que identificar onde é que estão os prazeres da pessoa. Bom, o que tu faz de prazer? Ah, eu adoro comer, eu adoro cozinhar, meu marido adora que eu cozinho. Ok, mas e os outros prazeres? Vocês ainda têm relação sexual? Se for uma pessoa solteira é a mesma coisa. Tem relação sexual ou não tem? Ah, a gente não faz, eu não faço muito. Isso é um problema. Lembra que o teu cérebro não sabe dizer quando você está transando ou está comendo. O teu cérebro não sabe dizer. Agora, se eu não estou transando, que comida? Então, são duas coisas que têm a ver. Hobby, você tem algum hobby, ela faz algo que ela gosta muito? Não sei, às vezes isso afeta demais. Ela trabalha com algo que ela gosta, ela está ligada a um propósito. Então, são alguns fatores importantes. Temos que entender que a maioria da fome, ela é emocional. Grande parte da fome é emocional. Exemplo, às vezes você está numa aula muito boa, você está assistindo um filme muito bom, e você esquece de comer. Diz, meu Deus, eu não jantei ainda, porque tu ficou 2, 3 horas olhando aquele negócio lá que estava maravilhoso pra ti. Agora, enquanto tá num filme chato, o que tu faz? Começa a procurar coisa pra fazer, daí tu pensa se tem coisa pra comer, deixa o filme rolando e vai lá fazer. Então isso tá ligado que é a fome emocional. Ou, por exemplo, chegou em casa, comeu teu brócolis lá, e aí tu vai estudar, e aí vem alguém te incomoda, e teu estudo não dá certo, diz, eu vou comer alguma coisa. Aí tu dá na telha, vai lá e pede um cachorro quente. Por quê? Porque a tua fome emocional pediu algum prazer. Como tu não conseguiu dar um prazer diferente, tu acabou dando um prazer, né, que seria algo não tão saudável. Então a primeira coisa que a gente faz com o coach de emagrecimento é identificar a rotina da pessoa. Depois a gente vai identificar os gatilhos, o que leva a pessoa a comer, e depois ver o que influencia. Vou dar um exemplo. Geralmente quem é gordinho, a pessoa tem muitas vezes um parceiro que é gordinho, os amigos também são gordinhos, e a pessoa faz parte de grupos que também são gordinhos. O grupo da pizza, o grupo da cerveja, o grupo não sei do que. E quando você começa a emagrecer, as pessoas começam a dizer que você está ficando doente, que você está ficando feio, que você está ficando um monte de coisa. Por quê? Porque você está ficando diferente deles. Esses dias a menina na academia me disse, nossa, eu fui na minha mãe e a minha mãe disse que eu estou muito magra, eu tenho que parar de trabalhar porque eu preciso comer. E ela não está nem magra ainda, ela está normal agora. Ou seja, para a família dela, que todo mundo é gordo, ela está estranha. Isso acontece muito, tá? Por isso que é muito comum de trocar os grupos de amizade. Quando tu começa a ir pra academia, tu começa a ficar mais, a se cuidar, é normal que tu não tenha mais afinidade com aquela pessoa que só queria comer. É uma questão de afinidade. Que nem quando tu é casado, tu é solteiro. Quando tu é casado, teus grupos são geralmente pessoas casadas. Quando tu é solteiro, tu não conecta com pessoas casadas, tu prefere pessoas solteiras, porque é mais fácil de conversar. Então a gente começa a identificar o que pode estar atrapalhando essa pessoa e a gente busca um objetivo, a gente busca um propósito. Sem um propósito, nada disso funciona. Até hoje, eu sempre falo, o propósito mais bacana que eu achei, que eu já encontrei, foi de uma mulher, que ela era avó, o netinho dela tinha 1 ano, eu acho 2, e ela disse assim, Marrone, eu preciso de ajuda porque eu te vejo que eu estou com dificuldade até para brincar com meu neto, e eu quero que o meu neto, eu quero brincar com ele até ele ficar grande, porque aí quando ele tiver 10 anos de idade eu vou estar fazendo coisa com ele, e do jeito que eu estou indo eu não vou conseguir. Ela era obesa, ela trabalhava muito, ela fumava, então estava tudo errado. Mas ela entendeu que eu disse, cara, eu preciso emagrecer por causa disso. E ela realmente emagreceu. Por quê? Porque o propósito dela era forte. Eu uma vez mudei meu corpo por causa de uma competição. Eu queria provar que dava para competir natural. E aí eu fui lá e competi. Óbvio que eu não ganhei, mas eu fiz a minha missão. E nesse processo eu passei muita fome por questão da dieta mesmo. E eu não aguentaria isso hoje. Eu aguentei aquela época por causa da minha missão. Então é muito importante você entender. Cara, eu tenho uma missão. Qual é o meu propósito? Eu quero ser exemplo de saúde da minha família. Perfeito. Não, eu quero mostrar para o meu filho que é possível emagrecer. Ótimo. Não, eu quero ter mais saúde para viver a vida que eu mereço. Ótimo. E entenda que existem 2 prazeres na vida, que são os principais, que eles andam em contramão. Quanto mais saúde eu tenho, provavelmente mais relação sexual eu tenho. Ou seja, se eu sou casado, eu quero fazer mais, porque eu estou saudável. Agora, quanto mais eu como mais obeso eu estou, menos relação sexual eu tenho.
Ah, Marrone, mas a minha amiga ela é gordinha e ela adora sexo. Ok, ou a sua amiga é uma exceção, ou esse sexo tem pouca qualidade. O que é ter pouca qualidade na minha visão do que eu estou falando? É ser alguma coisa muito comum. Quando tu tá saudável, quando tu tem 18, 19, 20 anos de idade, tu faz tudo quanto é jeito. Por quê? Porque é a tua idade. Não dá pra dizer que é melhor ou que é pior. Não existe isso. Existe essa questão de você conseguir fazer mais porque você é mais condicionado. E o conseguir fazer mais não é ficar horas fazendo isso. Não. É você conseguir ter condicionamento para trabalhar, ter uma vida, chegar de noite e ter uma noite com a sua parceira, com o seu parceiro. Não é você só fazer quando tá de folga, que eu vejo muitas vezes. Não, final de semana é o dia do sexo, porque daí a gente não trabalha, daí a gente tá mais descansado. Isso não existe. Tá? Então entendam isso. O coach de emagrecimento ele faz isso. Ele pega a rotina da pessoa, trabalha em cima da rotina, tira os empecilhos, acha um objetivo e traça metas nesse período. Se tem nutricionista, a gente coloca junto, ou seja, a gente vê se aquela alimentação naquele horário está ajudando ou não aquele problema. Se tem personal trainer, a gente faz a mesma coisa, vê como é que a pessoa sai do personal trainer, se ela gosta do cara, se ela não gosta da mulher, porque isso afeta também. Se o nutricionista e o personal ser mais um problema, nós temos que tirar ele, porque ele está afetando a vida do nosso cliente, isso não é legal. Tá? Então o trabalho de emagrecimento é um trabalho holístico, onde a gente envolve toda a vida do cliente e as pessoas que se envolvem também. Então a gente vai trabalhar com o marido, com o parceiro, com o filho, porque essas pessoas afetam, tá? E é assim que acontece o resultado, tá? Então a profissão de coach de emagrecimento, ela existe sim, e ela dá muito mais resultado do que um nutricionista ou um personal trainer, certo? Então, próximo vídeo falaremos sobre um próximo programa de coach, tá? Um grande abraço e até mais.